Um dos grandes problemas, na minha opinião, que é relacionado ao médio. É uma coisa que eu luto há 6 anos. Quem me acompanha nas mídias sociais sabe que eu estou lá em todas as mídias, sempre abordando o tópico de alta performance, como a gente pode performar melhor todos os dias, em todas as áreas da vida. E não por um dia, 5 dias, 10 dias. E sim por... Desculpa, pessoal. Vamos trocar melhor? Batalha. Alô, teste. E por que alta performance? Né? Alta performance tem tudo a ver com longo prazo. Não é você ser vencedor apenas por 1 mês, 2 meses. É você ter hábitos diários que vão fazer você performar sempre ali. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vocês vão estar aqui me assistindo o André, caras que estão performando. Não agora. A gente não vai parar daqui a 1 ano. Porque existe um mindset, existe um modelo mental que você pode seguir para isso acontecer. Beleza? Mas vamos lá. O que acontece? Por que eu vou te contar isso? Como eu falei, eu vim do poker. Joguei poker, jogo poker há 7 anos profissionalmente. Para quem não sabe, poker é um jogo de habilidade. É um jogo onde envolve muito psicológico, matemática. Tem alguma similaridade aí, eu acho que tem tudo a ver, esses dois mercados. Sou um grande amigo também do Marcelo Vieira, acho que o pessoal conhece aqui bastante. A gente conversa sobre esses dois mundos, assim, me interessa bastante. E o Marcelo sempre fala, eu fui dar uma palestra no evento dele, que o jogo dele mudou. Tudo aconteceu ali, assim como você falou, quando ele entendeu esse conceito de mindset, esse conceito de performance. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero sair daqui a 1 hora, perceber no olho de cada um que existe um mundo paralelo. Que o mundo transformou que esses conceitos transformaram a minha vida e transformaram a vida de mais de 1000 alunos que eu tenho hoje em dia. E, enfim, vamos lá. Poker, como eu estava falando, não é um jogo é um jogo de habilidade. E quando eu comecei com 17 anos, fui lá com a roda de amigos, achando que era um jogo de azar, achando que basicamente era só sorte, tipo roleta, tipo blackjack. Só que nas primeiras mãos eu vi que tinha habilidade, eu vi que tinha alguma coisa acontecendo ali. Voltei para minha casa, imediatamente, pesquisei no Google, uou, tinha uma indústria formada, tinha pessoas ganhando milhões ao redor do mundo. Comecei ali minha imersão. Eu sei que tem muitas pessoas começando aqui no mercado. É exatamente assim que você começa. Imersão, que livros, que referências, quem são as pessoas que eu vou seguir? Tá? Então, comecei ali durante 1 ano, fiquei masterizando o conteúdo, tentando entender cada detalhe, pegando as referências. Então, enfim, 18 anos, fui para Londres, fui estudar inglês, fui trabalhar também, tentar simplesmente uma independência ali. E foi um momento interessante, que na hora que eu estava indo, e aí vem meu primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês. São 6 aprendizados que eu tive durante essa trajetória que fizeram toda a diferença para mim. E é o seguinte, quando eu estava indo, falei para o meu amigo, o meu melhor amigo na época, falei, Kuruma, eu vou investir R$50 no Poker Online, Poker Stars. Eu não perguntei, alguém aqui joga poker? Alguém sabe, conhece? Legal. Então, depositar R$50, primeiro depósito, lá meninão, tentando a minha independência financeira. E aí ele me fala a primeira coisa. Ele fala, Goff, não faz isso, meu. Você vai se viciar, você vai perder tudo. Você tá louco, meu. Isso acontece com todo mundo que tenta inovar. Todo mundo que tenta sair fora da caixa. Então, primeiro aprendizado, cuidado com as boas intenções. Meu amigo estava cheio de boas intenções. Ele queria me ajudar. O pai dele queria me ajudar. Só que ele não via o quanto eu estava disposto para fazer acontecer. Eu estava vendo aquele mercado acontecendo, eu estava vendo os livros, estava vendo os mentores e principalmente a minha força de vontade. Então, isso vai acontecer na vida de cada um de vocês o tempo inteiro. Na hora que você falar, vou para esse lado fora da curva, as pessoas vão olhar e vão falar, você está louco, não faz isso. Então, enfim, esse é o primeiro grande aprendizado que ficou comigo sempre que eu ia inovar. Quando eu fui para o empreendedorismo, quando eu comecei a estudar alta performance, quando eu criei meu curso, tudo isso relacionado. Legal, com 18 anos fui para Londres, então foi nesse período que eu estava indo.
E aí aconteceu um momento bem interessante, porque agora eu não estava mais com meus pais, morando com eles. E durante esse percurso de 11 meses, né, eu tive a oportunidade de estudar mais poker, sozinho, ali numa kitnet, tentando ganhar dinheiro com poker, ao mesmo tempo trabalhando de garçom, trabalhando de tudo quanto é coisa lá em Londres para tentar me sustentar. E aí já vem direto o segundo aprendizado, que é o seguinte: tenha um tempo de qualidade com você. E eu vou te mostrar nos rituais, no fim da palestra, no meu ritual matinal High Stakes, como você faz isso sem precisar ficar 11 meses distante, afastado do mundo externo. Porque o mundo externo vai te atrapalhar. As pessoas ao seu redor vão tentar te empurrar para a zona de conforto. Então, por que esse período foi interessante? Porque eu tive o tempo para estudar e ficar masterizando novamente o meu conteúdo. E você precisa desse tempo também, tempo de qualidade introspectivo com você. O tempo inteiro. O tempo inteiro não, mas todos os dias, em algum momento. Tá? E voltei para o Brasil, 19 anos, vou morar em São Paulo, vim para cá, sou do interior de São Paulo, Pindamonhangaba. E sabia que eu queria morar numa cidade grande, sabia que eu queria ir para action, queria para ação, né, fazer acontecer aonde os grandes estavam. Né? E comecei a fazer cursinho de relações internacionais, queria talvez ser diplomata, jogar poker, estava tudo mega confuso. No quarto aprendizado eu vou falar sobre isso, mas basicamente eu descobri que tinha um clube de poker ao lado do meu cursinho, ali da onde eu morava, também do lado do meu cursinho, e aí eu larguei o poker online e fui para o poker ao vivo. Fui conhecer aquele clube de poker, molecão de 19 anos, não sabia nada da vida. Cheguei lá, o segurança, olhando, o que você está fazendo aqui e tal. Não tinha barba, né, muito mais novo. E, enfim, fui com a cara e coragem, sabia que ali tinha uma oportunidade, só que eu não imaginava qual oportunidade era essa, porque eu sabia do poker online. Então, quando eu subo ali naquele jogo, eu vejo aquelas mesas verdes, vejo empresários, caras que estão ali jogando para se divertir, não estavam mais para jogar como profissional, que era o que eu estava buscando. E aí o mundo se abre de novo, outra oportunidade, assim como 17 anos, com 19 anos, bum, vem outro boom. Falei, cara, é isso que tem que jogar, não é mais poker online, é poker ao vivo. E com vocês aconteceu o tempo inteiro isso, oportunidades ali, ó, no mesmo mercado. Sei lá, pode ser Forex, pode ser várias coisas que vão passar na sua mente e pode surgir uma oportunidade. Enfim, e eu agarrei, larguei o cursinho nesse período, comecei a focar full time, full power. De dia eu estudava, de noite jogava, de dia eu estudava, de noite eu jogava. Comecei jogando jogos de R$200, super com medo, lembro exatamente as primeiras mãos que eu jogava. Então, novamente, independente do limite que você está hoje, todo mundo começa lá de embaixo, todo mundo começa com medo, muito medo. Perdi uma mão de R$400 e era surreal. Então, ok, comecei a jogar aquele jogo, só fazia isso da vida durante alguns meses, durante agosto, fiquei por uns 7 meses focado nisso. Subi de 200 para 400 para 1000, que era o jogo mais alto da época. Da época naquele clube, né? O clube era menor. E aí aconteceu uma coisa inusitada, que ficou bem conhecida no meio do poker, que eu peguei uma swing, uma variância de ganhar quase todos os dias. Então foram 30 dias ali, performando muito bem. Obviamente eu runei bem, estava com bastante sorte, mas também estava jogando muito bem contra adversários ruins. E aí aconteceu uma grande mudança na minha vida ali, que eu fui convidado a me retirar do clube. Fui banido do clube por ganhar. E aquilo, num primeiro momento, pareceu que era o fim do mundo, era horrível e tal, mas, novamente, oportunidades se abrem quando você cai. Quando alguém tira aquele seu ganha-pão, sei lá, alguma forma de finanças. História da vaca? Empurraram a vaca, depois eu te conto, mas é pra não perder. Senão a gente não sai daqui. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Show. Desculpa interromper aí o raciocínio, mas depois eu te explico, você vai entender perfeitamente qual é a mesma coisa. E aí, no primeiro momento, como eu falei, me senti um pouco mal, me senti falei, que agora, para onde eu vou? Só que sempre vai existir novas possibilidades, novas oportunidades. E eu abri meu reach, meu olhar para o jogo de São Paulo. Comecei a rodar o circuito paulista, conhecer novos jogadores, novas casas, jogos mais caros. E fui escalando. Escalando, R$1.000, R$2.000, R$5.000. Com 21 anos, então 2 anos depois, já tinha mais de R$1 milhão de lucro, rodando
o circuito paulista, surreal. Todos os dias, fazendo exatamente isso que eu estou falando. De tarde eu estudava, de noite eu ia para o jogo. De tarde eu estudava, de noite eu ia para o jogo. Só que nesse primeiro momento não existia muita parte psicológica. Era mais teoria, eu estava aprofundando a minha arte. Legal, matemática, estatística, como que eu faço quando eu tiver um mais, como que eu faço quando eu tiver um 7-2. Começa a entender exatamente a lógica do jogo. Porém, a parte psicológica estava ali. Do lado, não estava tão focado naquilo, só que como eu estava enfrentando jogadores mais fracos, porque o jogo poker ao vivo, acima de tudo, é um jogo social. É um jogo onde os caras não estão ali para ganhar dinheiro. Então, imagina um profissional jogando contra um amador. Isso tinha um edge, uma vantagem muito grande. E isso camuflou um pouco essa parte psicológica. E é exatamente ela que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Ela, quando eu descobri esses conceitos, mudaram completamente o meu jogo. Mas eu tive que cair primeiro para perceber o que estava acontecendo. Legal. Nesse período, 21 anos, começa a rodar o circuito brasileiro. O circuito paulista já estava dominado, fiz alguns investimentos no poker. Para quem acompanha o circuito, eu virei sócio do BSOP, Brazilian Series of Poker, o segundo maior torneio de poker do mundo. Consequentemente, comecei a rodar esse circuito e o cash game paralelo desse evento. Cash game, para quem não sabe, você entra com dinheiro na mesa e é diferente do torneio. Então, cash game você investe o dinheiro e pode perder tudo na mesma hora. Tá? E nesse período, fui indo e eu tinha uma intenção muito clara. Que isso é mais um aprendizado essencial, que, na verdade, eu conheço bem seu show, que era o anterior. E aqui vem o define exatamente onde você quer chegar. O que aconteceu naquele momento foi muito interessante. Eu jogando esses jogos do Brasil e comecei a me questionar. O que eu quero realmente fazer? Quais jogos eu quero jogar? E na minha mente era muito clara. Eu quero jogar os jogos mais caros do Brasil. Onde eles estão? Eu preciso saber onde eles estão. Está em Manaus, fazendeiros, o que está acontecendo? E ficava lá, dia a dia, pensando nisso. Quem são os melhores do Brasil? Onde está acontecendo tudo isso? E aí, por que isso é tão importante? Você saber exatamente onde você quer chegar. Cada um de vocês tem que saber exatamente o que você veio fazer aqui. E eu também dou muito parabéns, porque domingo, cara, tá aqui, eu já passei praticamente todos os domingos focado também estudando, tentando entender. Isso é muito legal ver acontecer isso. Isso é o projeto de mastering. O cara que está lá no topo, ele está fazendo isso. Por isso que você tem que amar tanto o que você faz. Você tem que gostar demais do que você faz, senão você não consegue ficar sábado e domingo. Senão vai dar 6 horas da tarde, você vai querer sair. E aí você vai descansar durante 3 dias, enfim. Mas eu vou abordar isso também. Através do ritual, vou te mostrar que não necessariamente é 24 horas, loucura, hard work. Não. Você tem um tempo para você, quando você está fazendo, quando você está na sua missão, no seu propósito. Tá? Mas isso é uma outra coisa. Então, quando você vem para cá, você tem que saber exatamente o que você quer. Qual o principal motivo que vocês vieram para cá? Quem aqui chegou nesse evento sabendo exatamente o que queria? Olha só, top. E sim. O que acontece? Se você chega, vamos ver o que vai acontecer, o que acontece? Você vai olhar para todo lado, você não vai conseguir aprofundar um assunto. Então, antes de você entrar em qualquer situação, antes de você entrar numa operação, o que eu quero hoje? O que eu quero hoje? O que eu quero nessa palestra? O que eu quero nesses 2 dias de evento? Quero operar melhor? Quero conhecer uma pessoa que pode ser um parceiro? Porque quando você chega com essa intenção setada, o que acontece? Você aproveita, você olha oportunidades, você vai enxergar oportunidades. Então, se eu venho para cá falando, eu quero achar um parceiro para me ensinar a investir. Na hora que eu escutar lá do outro canto da sala alguém falando isso, opa, é lá que eu vou. Eu estou pronto, é um radar. Imagina você fazer isso todos os dias. Todos os dias, você setar a sua intenção, que eu vou falar no ritual sobre isso também. Você setar a sua intenção, o que você quer no dia? O que você quer aqui? Saca? E então, consequentemente, quando você seta, enxerga, você não só enxerga, você agarra a oportunidade, você não vai deixar ela passar de jeito nenhum. E naquele momento, que oportunidade que eu enxerguei por ter setado a intenção do jogo caro? Eu estava em Florianópolis, também num jogo bem pesado. Quando eu falo jogo caro, é jogos acima de R$5.000. Você senta, para você sentar, você tem que colocar 5, aí o limite é infinito. E depende do volume do jogo. E o que aconteceu? O Sérgio Braga, um grande empresário do poker brasileiro, também um jogador profissional, ele rodava um jogo em Alphaville naquela época. Um jogo 5 vezes mais caro, 4 vezes mais caro do que eu estava acostumado. Então eu estava regularmente jogando, todos os dias, jogos de 5, R$10.000 de frente.
Naquele momento o Sérgio Braga deve ter escutado que tinha um louco aí de 22 anos tentando achar o jogo caro. E ele falou, quer saber? Você quer ir lá jogar? Você quer jogar um jogo de 20 mil reais para cima em Alphaville, com grandes empresários? Sabe qual foi a minha resposta? Claro, quando eu posso ir? Você acha que eu estava confortável com aquilo? De jeito nenhum. Aquele jogo era pesadíssimo para mim. Só que como eu tinha setado a minha intenção antes, eu não ia deixar de jeito nenhum aquela oportunidade de passar. Era aquilo que eu queria. Eu estava disposto a correr esse risco. Então, às vezes, vão aparecer oportunidades na sua vida, como eu falei no começo, só que você vai falar depois, amanhã, daqui a um mês, quando eu estiver mais calmo. E aí passou. Mas não quer dizer que nunca vai voltar, enfim, mas você tem que estar pronto. Para você estar pronto, você tem que estar setado, senão não tem escape. Sua mente ela vai te jogar na zona de conforto. A mente é algo muito incrível, ela foi programada para te proteger. Olha que incrível, ela foi programada para te proteger do fracasso. Só que fracasso, então, ou seja, ela não quer que você vá fora da zona de conforto. Toda hora ela vai falar, volta. Fica aqui no seu jogo, Goff. Fica lá no 5.000. Fica na operação que vocês estão. Vai ficar o tempo inteiro. Porque se você for lá, você pode perder. E aí você vai sofrer. Só que, quando você reprograma o seu mindset para a vitória, quando você reprograma a sua mentalidade, que o erro é totalmente parte do processo. Tem nada de errado. Essa frase é muito falada, mas quando você realmente entende, quando dá o clique, você fala, cara, se eu quero jogar o jogo mais caro do Brasil e posteriormente do mundo, eu preciso saber que eu vou cair. Se eu cair, e o que é interessante, quando você cai, você sabe que ele é necessário para você chegar naquele jogo. Então não tem mais erro. É tudo aprendizado, é louco isso, é muito legal. E aí eu começo a jogar esse jogo por 1 ano, enfrentando empresários, ou caras que estão realmente no Brasil, construindo grandes empresas aqui. E aí não tinha como dar outra, eu estava estudando muito forte, com vários coaches de poker, e ganhei mais, pelo menos R$1 milhão nesse jogo durante esse 1 ano. E aí, nesse momento, o que acontece no poker, né? E eu imagino no mercado financeiro também. Os jogadores começam a melhorar, começam a ter cursos, pessoas ensinando pessoas que não sabiam. Então, esse percurso marcou muito a história do poker no Brasil, inclusive. Escolas de poker nascendo, profissionais começaram a dar coaches. E eu comecei a ver a movimentação desses empresários. Ô, Goff, me dá coach. Ou não sei quem me dá coach. Não quero mais perder tanto. E foi diminuindo. O jogo foi diminuindo. O cara que comprava 30, 40, começou a comprar 5. E agora vem um ponto. Eu olhei para o lado e falei, cara, esse jogo não me serve mais. Para onde eu vou? Só que eu já estava no jogo mais caro. Estou ilustrando a minha história para exatamente mostrar o que aconteceu realmente e você encaixar na sua vida. Não precisa ser o jogo mais caro, não precisa ser nada disso. O conceito de high stakes, inclusive, que eu falei, high stakes lifestyle da palestra, ele vem daí, que eu também vou apresentar, mas high stakes são limites altos. Small stakes, limites baixos, medium stakes, limites médios, high stakes, limites altos. E não precisa ser high stakes. É o seu próprio limite. Todos os dias, mas todos os dias é progresso. Day by day, step by step. Beleza. E aí eu me pergunto, qual é o próximo passo? Não tem mais próximo passo aqui no jogo ao vivo. E foi aí que eu retomei as origens, teoricamente. Comecei a olhar mais para o mundo online. Aí agora o mundo online não era mais Brasil, agora era mundo. Agora a gente está falando de enfrentar cara lá na China, cara em todos os lugares do mundo. E foi bem interessante. Interessante não, né? Enfim, alguns devem conhecer essa história. Que eu já fui direto para esse jogo caro. Ou seja, primeiro ponto, primeiro erro aqui, ego. Estou enfrentando jogadores fracos, não tive uma autoconsciência para falar, legal, eu preciso estudar mais para enfrentar outros caras. Eu achava que realmente, eu jogando aqueles jogos, porque eu estava ganhando muito dinheiro, era capaz de enfrentar os melhores do mundo. Então, no primeiro mês, já perdi $100 mil de cara. Falei, uou, pera lá. Eu nunca tinha tido um mês negativo, por incrível que pareça. Estava lá todos os dias jogando, então a variância no poker, ela é muito controlada. Você perde no curto prazo, igual ao mercado. Você perde no curto prazo, pode perder no curto prazo, só que se você mantém a consistência jogando a jogada matematicamente correta, é lucro. Não tem muito escape. Por quê? Porque a gente pode fazer uma roda de jogo de poker aqui agora e não necessariamente eu vou ganhar. Isso não é certo. Só que eu vou estar analisando o padrão de cada pessoa que está me olhando. Eu vou estar analisando cada aposta, cada fala. E isso, no longo prazo, vai fazer eu tomar decisões tão acertadas que sai de 50% para 90% de acerto.
Pô, esse cara 6 meses atrás apostou meio pote, agora ele está apostando pote cheio. Enfim, você começa a fazer essa lógica. No mercado tem bastante disso? Como que funciona? Sim, você consegue analisar o padrão do player, né? O cara entrou com 200 slots, entrou com 300 slots, entrou com 500. É bem essa leitura de padrão. Bacana. Apesar de uma grande comparação do poker com o mercado que teve essa mudança. Antes tinha o poker presencial, era o pregão viva voz. Aí mudou tudo pro eletrônico, onde você não consegue ver a fala, você consegue interpretar padrão, mas não tão olho no olho, né? Legal, e no poker online aí você não tem os olhares, né? Mas você tem estatísticas, programas paralelos que vão rodando e que você consegue analisar o histórico do cara nos últimos 6 meses, 1 ano, enfim, o número de tempo que você joga com ele. Então você tem estatísticas precisas ali sobre cada jogador. Legal, perdi, dei um step back. Falei, legal não, chato, aconteceu alguma coisa, preciso saber o que aconteceu. E eu começo a entender o que esses caras estão fazendo. Agora, qual que era a grande diferença, né, para ficar claro? Poker ao vivo, os jogos mais caros são os mais fáceis. É muito contraintuitivo, né? Mas por quê? Porque os caras que têm mais dinheiro, teoricamente, às vezes acaba tendo muito ego inflado, e o cara quer jogar o jogo mais caro. E aí, você joga esse jogo. No poker online é o contrário. O cara que está jogando aqueles jogos são jovens, assim como eu, que estão estudando cada detalhe do jogo. Enquanto eu estava lá jogando ao vivo, perdendo 15 horas num jogo mais demorado de uma mesa, esses moleques estavam jogando 16 mesas ao mesmo tempo, durante todo esse período. Então o cara tinha, sei lá, mais de 1 milhão de mãos a mais do que eu de experiência. E mais emocional, mais controle de bankroll, de caixa, né? Chamam de lote. Então, tudo muito parecido. Eu tinha que saber exatamente, beleza, eu tenho que ter 100 vezes o limite do que eu estou jogando para jogar confortável. Gestão de caixa, gestão de bankroll. Então, mas voltando para as pessoas que estavam jogando aquele jogo, eu começo a perceber que esses caras não estão mais estudando a parte de matemática só. Todo mundo chegou num nível alto de jogo. A equidade é muito presente, muito mínima, né? Minuciosa. O que diferenciava, que eu comecei a acompanhar os blogs deles, comecei a ver o que estava acontecendo, era o psicológico. Esses caras já faziam anos que eles não estavam mais estudando o jogo necessariamente. Eles estavam pegando rituais, mental coaches, tentando ressignificar o valor do dinheiro. Ressignificar o valor do dinheiro. Olha isso. Um exemplo prático do que acontece quanto a isso. Eu jogando posteriormente, acontece um pouco depois, mas eu jogando 9 mesas ao mesmo tempo, você não pode mais pensar no dinheiro como dinheiro. É uma ferramenta de trabalho e que ela não pode influenciar o seu emocional. Porque se ela influencia o seu emocional, você toma uma decisão errada. Quando você estiver perdendo, você vai querer apostar mais, e quando você estiver ganhando, você vai estar com medo, nessa zona de conforto. Isso acontece, imagino que acontece com vocês também, muitas vezes, certo? Então, e o que eu fazia? Jogava 9 mesas, 12 mesas, sem olhar para o gráfico, sem saber o que está acontecendo. Eu não queria mais que o dinheiro influenciasse o meu emocional. Isso era eu procurando vantagens em cada detalhe para conseguir estar naqueles jogos. Tá? Nesse período também, voltando um pouco quando eu perdi esse dinheiro, vários players do mercado, top players mesmo, vieram falar, Goff, vai jogar mais barato, meu. Você tá louco, esses caras são os melhores do mundo. Só que, olha que interessante, né? Esses caras são os melhores do mundo. Por que a gente não pode ser o melhor do mundo no que a gente faz? Já estava estudando vários livros relacionados, Talent is Overrated, por exemplo, do Geoff Colvin, falando sobre a masterização, né? 10 mil horas, conceitos que não tem genialidade. Ninguém aqui é gênio, ninguém aqui é predestinado, todo mundo é igual, só tomam decisões diferentes. E aí pensando nisso, legal, olha só. Esses caras não são melhores do que eu. Eles só estão alguns passos na minha frente. O que eu preciso fazer para chegar lá? E é essa a pergunta que eu sempre recomendo todo mundo fazer. O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para estar aqui ano que vem, palestrando aqui? Saca? Existe um caminho. Sempre vai existir um caminho. Mentores, coaches. E é bem interessante que durante esse período eu contratei muitos coaches, mental coaches, life coaches, comecei a entender que a produtividade, que a inteligência emocional, que o mindset, eles significavam tudo para o jogo. Que rituais que eu posso fazer, que alimentação eu posso comer para ter mais energia, para ter mais clareza mental. Para ter mais clareza mental.
Por que eu tô ficando cansado às 6 horas da tarde? 6 horas da tarde não é horário para estar cansado. Seu corpo não é feito para isso. Só que então a alimentação ela está fazendo alguma coisa na sua biologia que está gerando isso. E se você não tem clareza mental, não tem concentração, não tem foco, se eu não tivesse aquilo, eu ia tomar a decisão errada. 9 mesas ao mesmo tempo? Uou! 15 segundos para tomar a decisão em cada mesa. Eu ia tomar a decisão, se eu tomar a decisão errada, é $5.000 a menos. Então eu fui obrigado, eu sempre falo isso, eu fui obrigado a aprender, a investir o máximo de dinheiro possível para ir atrás dos mentores no mundo inteiro. Tá? Então, nesse momento, eu começo... Aí eu volto pro poker, 3, 4 meses meio afastado, estudando numa caverna, chamamos de caverna high stakes. Fiquei lá imerso, estudando todo tipo de conteúdo, tentando fazer o meu comeback pro poker. E coincidentemente, ou não, 3 meses durante esses próximos 3 meses, eu ganhei quase $900.000 jogando. E aí o mercado todo falava, caraca, Goff, que sorte, que o cara nasceu pro jogo. É isso que o mercado vai falar, quando você ganhar muito, nasceu pro jogo, esse cara é foda, tal, gênio. Quando você perder, puta, eu sabia que não ia dar certo. Isso o tempo inteiro vai acontecer. O tempo inteiro. É isso mesmo. E eu lembrava bastante do Matheus, o Kuruma, falando para mim que não ia dar certo, enfim, toda lá atrás, né? As pessoas, e ele, posteriormente, hoje é um grande amigo e tal, e a gente sempre lembra dessa história e motiva nossos outros amigos a não barrarem o sonho de outras pessoas, a entender esse conceito, né? Então, nesse momento, o que acontece? Eu parei de me comparar com os top players do poker. Porque acontece? Eu começo a olhar aqueles caras que estão ali jogando jogos mais caros, eu vou chegar até o limite deles. Só que agora o meu goal, a minha meta não era mais jogar apenas com eles, como era antigamente. Eu já tinha visto que era possível, eu já tinha visto o que era o segredo deles ali, aquela performance. Eu estava disposto a ficar full time novamente, para ir além. Aí eu comecei a procurar novos mentores. Quem é o top cara do empreendedorismo? Quem é o top cara dos investimentos? Quem é o top cara dos outros mercados, atletas olímpicos? O que eles estão fazendo? E aí, meu mundo explode novamente. Alta performance, você vê que os caras estão realmente fazendo algo diferenciado. O pessoal do poker não estava fazendo isso. Eu achava que eles estavam. Aí a gente está falando de, como acho que o Zé comentou, sobre meditação, sobre yoga. Coisas que a gente fala, puta, mas é muito autoajuda, é muito estranho, o que é isso? Mas funciona. Funciona você manter a sua mente mais clara. E aí começa de novo a imersão em coaches de tudo quanto é área. Em determinado momento, 8 coaches ao mesmo tempo, todos os dias, aulas de cada tipo de coisa, produtividade, como que eu detalho o meu dia, para não perder um segundo de olhar clínico para a tela do computador para ver quando o jogador fraco entrar e eu sentar na mesma mesa. Porque aquilo podia significar $20.000 em 10 minutos. Então fui entendendo toda a lógica da mente humana. Quer dizer que eu entendo hoje? Obviamente não, ultra complexa. Tá louco. Mas sou um grande apaixonado e quero todos os dias estar aprendendo isso. Enfim. Então eu comecei a comparar com os maiores do mundo. O que eles estão fazendo? E é bom vocês refletirem nisso também, né? Quem são as nossas referências? Quem são as pessoas que a gente está seguindo? Ele tem, enfim, aí você vai refletir sobre isso. Olha só que legal. Nesse momento, qual que foi o principal ponto? Eu tenho um programa no YouTube chamado Golf Hacks. Alguém que conhece o programa? Legal. E é um programa de perguntas e respostas. No primeiro episódio, me fizeram a seguinte pergunta: Golf, qual que é o segredo do sucesso para você, na sua opinião? E eu falei, cara, que legal, que interessante, né? Deixa eu pensar. Não sei, fiquei pensando alguns dias para responder. Pelo primeiro programa, queria fazer legal. Se olhar agora, estava péssimo, mas enfim. Mas eu fiquei tentando fazer da melhor forma. E a resposta que chegou quando eu volto lá, 4 anos atrás, não necessariamente quando eu comecei a entender o mundo da alta performance, mas quando eu decidi jogar poker profissionalmente, teve uma palavra, ou 2 palavras, que fizeram toda a diferença. E que se você implementar hoje isso, pode ser o jump, o pulo para outro nível de performance, que foi a seguinte palavra: chega, porra. Eu olhei para o lado, desculpa, porra, mas é porque esse momento foi totalmente verídico. Quando eu olhei para o lado, eu falei, cara, chega de todos os relacionamentos que não fazem sentido para mim. Chega dos livros ruins, de filmes ruins, de falar coisas superficiais. Eu quero falar dos meus objetivos, eu quero me juntar de pessoas com
com os mesmos objetivos. E aqui, olha que mágico, pessoas que querem os mesmos objetivos, que estão aqui domingo, meu. É incrível. Você tem que olhar para o cara do lado e falar, cara, eu quero ser parceiro de você, eu quero conversar com você todos os dias. Porque existe um mundo paralelo acontecendo ali fora. No mundo do poker existe um mundo paralelo, no mundo do empreendedorismo existe um mundo paralelo, no mundo do mercado financeiro existe um mundo paralelo. Pessoas que não entendem o que você está fazendo. O que você faz? Você vai continuar de segunda a sexta escutando essas pessoas? Não, chega. Deixa eu voltar para os meus maiores objetivos. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer fazer acontecer. Então quando eu botei essas palavras na minha vida para tudo, acontecia alguma coisa, opa, chega disso, as coisas começaram a acontecer. E aí nasce o High Stakes Lifestyle. High Stakes Lifestyle. Que agora não era mais para poker. Muitas pessoas falam, Goff, mas é só para quem joga jogo caro? De jeito nenhum. É você viver em alta performance constantemente, every fucking day, todos os dias. E independente do seu limite, independente da sua classe social, independente de qualquer coisa, é um estado, é um modelo de realidade que você pode começar a viver agora. Uma decisão para você falar, legal, estou entendendo o que o Goff está falando, faz algum sentido, e vou começar no primeiro passo, não chega. Mas enfim, o High Stakes Lifestyle é você tomar conta de todos os pilares da sua vida. Isso é algo que eu vou muito profundo no Moving Up. O Moving Up surge daí. É um curso de alta performance para todos os profissionais. Tá? E o que é uma das grandes bases dele? São 5 pilares. Financeiro, outro importante. Porque é ele que vai proporcionar você expandir a sua mensagem, a sua paixão, as coisas que você faz hoje em dia. Número 2, profissional. Você tem que fazer o que você realmente gosta de fazer. E a gente já vai entrar nisso também. Número 3, corpo e mente. Como que está a sua mente? Você está meditando? Você está calmo ou você está ansioso? Tudo isso existe um caminho. Existe um caminho para você viver em alta performance, como os caras que estão lá no topo performando. E controle emocional. Como que está o seu controle emocional, sua gestão de emoções? Será que você está agindo por impulso o tempo inteiro? Será que às vezes no mercado você olha aquela ação... Que exemplo bom tem aí para emoções impulsivas assim? Uma ação mesmo, ou uma agressão de um player, entra um cara fazendo alguma coisa, você já quer ir atrás e não espera a continuidade, né? Legal. Mesma coisa no poker, às vezes você quer jogar um jogo mais caro, às vezes você está ganhando um pouco mais, e aí você fala, legal, agora eu vou subir de limites. Você não tem habilidade ainda. Isso é gestão de emoção. Calma, paciência. E o 5º pilar, relacionamentos. Então uma coisa que acontece muito é a gente procurar a solução. Legal, vou aprofundar a parte teórica, a minha profissão, ganhar só os 2 pilares, os primeiros 2 pilares, financeiro e profissional. Só que às vezes a solução não está ali. A solução está no seu relacionamento em casa, no relacionamento com as pessoas ao seu redor. Que você está, às vezes, não controlando ele da melhor forma e, consequentemente, quando você vai para o trabalho, para a operação, você não consegue operar de forma clara, de forma assertiva, porque você está pensando nos problemas externos. Enfim, existe essa lógica, esse controle. E assim, eu quero apresentar o ritual High Stakes para vocês, ritual matinal High Stakes. Esse ritual mudou minha vida, eu estou há 4 anos masterizando ele, detalhe por detalhe, um dos maiores médicos do Brasil, tentando entender como que a parte biológica influencia a minha parte mental. Porque lembrando, eu jogando aquelas mesas, eu precisava tomar a decisão certa e não hesitar. Eu precisava dar um call, pagar uma aposta, às vezes, de $20 mil. O cara apostou e eu tenho o 3º maior jogo. Eu preciso ter consciência clara que aquele cara está me blefando. E se ele não tiver, que teoricamente nunca é 100%, 80%, 20%, está tudo bem. Porque eu ressignifiquei aquilo e vou continuar jogando as outras 8 mesas. Tá? Então o ritual High Stakes, ele me ajuda a me manter na minha performance todos os dias. Isso é como se fosse sagrado, independente do lugar onde eu esteja. Porque quando você se prepara na primeira hora do seu dia, que é onde começa o ritual High Stakes, é aí que o seu dia é setado. O dia da vitória começa ali. Tá? E eu quero compartilhar com vocês isso. É um ritual que eu imagino que você já viu na primeira aula, né? Do café. Do café, legal. Ainda não consegui trazer para todo lugar, né? Show. E o ritual High Stakes começa assim. Contra-intuitivo é que ele não começa na sua parte da manhã. Ele começa antes de dormir. Antes de dormir, você está lá, desligou tudo, e você vai setar as 3 principais coisas que você tem que fazer no seu dia seguinte. 3 coisas.
Quem é que seta isso? Quem é que sabe exatamente o que tem que fazer todos os dias? Top. Bacana, irmão. Show. Mas, então, isso é essencial, cara. Todas as pessoas que estão ali, se você que estão ali performando no seu máximo, se você pergunta o que você tem que fazer hoje, o cara não tem nada para fazer. Só tem que ter 3 coisas. Se ele fizer as 3 coisas, eu vou ser o cara mais bem-sucedido do mundo. Esse é o mindset constante. Por mais pequenas que sejam. Passo de cada vez. Você não precisa começar a fazer big things, coisas grandes. Passo de cada vez. Legal. Setei no dia anterior. Sabe o que isso gera? Isso é ciência. Quando você acorda no dia seguinte, em vez de você sentar na beira da cama e perguntar, o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Não, você vai acordar igual um raio. Você vai falar, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou acordar imediatamente para essa task. Só que o que é a ciência que eu quero mostrar? É o seguinte. Opa. Isso aqui, bateria do celular. O que é isso, Goff? A nossa mente, ela é exatamente aquilo. A nossa força de vontade, todos os dias. Existe um livro chamado Willpower. Força de vontade em português. A tradução, eu não sei se o livro é esse. Mas, você acorda todos os dias com a bateria carregada da sua mente de força de vontade, de poder de decisão. Então imagina só, quando você acorda de manhã e está sentado na cama, na beira da cama pensando o que você tem que fazer, você vai gastar um pouco. Você vai gastar um pouco. Então o que eu estou fazendo? Eu estou hackeando o meu dia. Claro que eu mais uso hoje em dia é hackear. Que é pegar algo que já está bom, que já está interessante, tirar o que tem de ruim e trazer o que tem de bom. Todos os dias, a todos os momentos. É você olhar detalhe por detalhe o que está acontecendo. Então o primeiro momento que eu olhei foi isso. O que eu estou fazendo quando eu acordo? E era isso, eu estava me sabotando. Eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Mas aí no dia anterior eu já setei. Legal. E o que eu quero dizer com essa força de vontade? Mais um pouco. Se você está acordando e indo para o guarda-roupa para escolher a roupa que você está usando, amarela ou vermelha, gastou mais um pouco de poder de decisão. Se você fica com bastante decisões superficiais ao longo do seu dia, chega às 6 horas da tarde, sabe o que acontece? Fico cansado, trabalhei demais, né? Só que bullshit isso não existe. Isso não existe. São decisões que você vai tomando, atendendo um telefone, falando com uma pessoa que você não devia estar falando, lendo o Facebook ali durante 1 hora, 2 horas, sem saber por quê. Cada olhar que você dispara, gastou poder mental. 6 horas da tarde, não tem como. E por isso que geralmente dietas não duram. Porque você não tem mais poder de decisão de falar, não quero esse doce. Agora vai, já trabalhei o dia inteiro, Então você não consegue. Percebe? Isso é ciência. O livro explica detalhadamente isso. Comecei muito a fundo para tentar entender como que funcionava. Legal. E por que eu estou falando disso também? O ritual high stakes, ele tem que ser exatamente programado. 1 hora programada. Todos os dias, da mesma forma. Precisa fazer da mesma forma que eu vou recomendar? Obviamente não. Mas você adapta para o seu dia a dia, nas suas condições. Tá? Mas o que eu quero dizer com programada? É a mesma coisa. Você pode pegar um papel aqui agora, tem que dar para o ator tem que conseguir fazer isso. É scriptado. Detalhe por detalhe, para não gastar energia mental. Primeira hora do seu dia, a hora que você está mais criativo. Cientificamente também. Biologicamente, né? E, enfim, com quem eu aprendi isso, né? Era para ter uma imagem do Obama, que na verdade pode ser essa. Mas é o seguinte, eu aprendi com o Obama. Não necessariamente conversando com ele, né? Mas escutei uma entrevista dele. E ele falou o seguinte, ele não sabe a roupa que ele usa, todos os dias que ele vai acordar, ele não sabe qual que ele vai vestir. Ele não sabe a comida que ele vai comer. Ok, até aí, interessante. Só que a frase dele, posterior, que me chamou muita atenção, ele falou, Goff, não, desculpa. Pô, Obama. Goff não. Goff. Ele falou assim, eu tomo decisões que impactam bilhões de pessoas. Milhões e muitas vezes, algumas vezes bilhões de pessoas. Eu não posso me dar o luxo de tomar decisões superficiais no meu dia. Eu tenho que ir para matar. Eu tenho que pegar aquele papel e falar, eu vou tomar uma decisão que vai parar uma guerra. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Aí eu olhei para minha vida, olhei para minha mulher e falei, legal, a gente não impacta bilhões de pessoas, mas se eu impactar você, se eu impactar os meus alunos, já é o suficiente. Então eu comecei a acordar para esse conceito. Então, na verdade, tudo começou ali.
qual roupa eu estou vestindo, enfim, detalhes pequenos que pode parecer, mas aí quando você começa todos os dias, ele vai escalando, você começa a falar, nossa, quanta coisa eu estou fazendo que não tem nada a ver com o meu objetivo maior. E voltando para a preparação, o conceito que eu chamo disso é hackear a energia mental. É você hackear a sua energia mental todos os dias, beleza? Ficou claro isso? Quão importante isso é? De verdade, isso mudou minha vida. Alinhado com os 3 principais objetivos, quando eu acordo, eu também já sei, na cozinha, o que eu vou comer. É uma parte que eu tenho estudado bastante. Obviamente, eu não sou nutricionista, não sou médico, para estar recomendando coisas. Eu só falo de coisas que eu testo. Muitas vezes meus alunos também. Mas, por exemplo, pequenos alimentos que você toma de jejum podem influenciar diretamente o seu dia. Por exemplo, sal rosa. Sal rosa. Se você toma em jejum aquilo, a gente pode entrar um pouco mais científico nisso. O que acontece diretamente, mas de forma resumida, ele barra o estresse da glândula adrenal. O que é isso? Quando você, pós-almoço, sente aquele cansaço, muitas vezes está relacionado a isso. E quando você toma de manhã, ele barra esse cansaço pós-almoço. Olha que louco. A gente está falando de entender o que está acontecendo no jantar, no almoço, em todos os detalhes. Para quê? Máxima performance. Máxima performance, que consequentemente mais resultados. Todo mundo aqui quer ter resultado. Para estar domingo aqui, a gente quer ter resultados. Eu queria e quero, todos os dias. Incansavelmente. Mas resultados com propósito. Resultados com saúde. Resultados com inteligência. Conseguindo lidar com meus relacionamentos. Conseguindo lidar com o mundo exterior lá fora, o mundo paralelo. Olha que louco isso, né? E tá bom, vou lá, pego meus suplementos. Primeira coisa que eu indico a vocês fazerem quando vocês acordarem, tomar 500 ml de água. Você acorda desidratado. A água pode mudar a sua energia também ao longo do dia. 3 litros, 6 litros de água por dia. Mas principalmente quando você acorda, 500 ml de água. Isso é interessante que o hacking, ele, por mais que seja saudável fazer isso também, mas é aquele momento, na hora que eu tomo um copo d'água, é como se eu começasse meu dia. Como eu sentisse, legal, estou pronto para matar. É uma ancoragem, né, que você pode sentir dentro de você ali. Dando um exemplo, né, para vocês, às vezes, não gosto de fazer isso, não é tão legal, mas tenta achar um outro significado para aquele objetivo. Sempre quando eu não gosto de algo que eu sei que é muito top, que algum mentor meu indicou, eu tento hackear aquilo. Como que eu faço para gostar daquilo? Porque eu sei que vai me fazer bem. Enfim. Água com limão. Meio limão. Sal rosa. Alimentos que eu utilizo no dia a dia. De todo dia de manhã. São exemplos. Exemplos só para você ficar atento ao que está rolando na hora que você acorda até o momento que você vai dormir. Tá? Legal, vou para a esteira. Esteira em jejum tem vários benefícios quanto a isso. Mas também, não sou médico, recomendo todo mundo pesquisar a sua própria individualidade. O princípio da individualidade eu respeito demais sempre. Mas enfim, por que eu gosto de ir para a esteira logo em seguida? Para ficar mais saudável? Não, isso é legal. Só que eu gosto de pegar um livro e ler no mesmo momento. Eu estou acordando meu corpo, acordando a minha mente. Ao contrário, mente e corpo. Falei aqui, né? E o que é interessante é pegar livros inspiradores. Você acorda num estado de inspiração. Isso é muito mágico. Olha só o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando a primeira hora do nosso dia e se programando para vencer. Enquanto o mercado lá fora está acordando direto para o computador. Olha a vantagem psicológica que você vai ter sobre as pessoas ao seu redor. E eu não estou falando porque eu li. Estou falando porque eu fui obrigado a aprender e acordar todos os dias e ter que entender isso. Ser obrigado a isso. Tá? E aí isso, inclusive, virou um dos grandes pontos de eu querer começar a compartilhar. Porque eu olhava ao meu redor e ninguém estava fazendo isso. Nesse período, eu era o único brasileiro do mundo a jogar esses jogos. Então, eu olhava para o lado, os meus amigos que jogavam poker, achavam isso bullshit, achavam besteira. E eu só recebia pedidos de palestras, de coaches e coisas do tipo para poker. E eu olhava para a Marina, a minha mulher, e falava, mamá, eles não estão entendendo que não é poker a diferença, é toda essa parte de performance que está realmente fazendo a diferença. E aí começa, eu preciso compartilhar mais com mais pessoas, preciso falar isso que está acontecendo. Comecei brevemente, compartilhando no Facebook.
sem nenhuma pretensão. Olha só que legal esse conceito, olha só a parte da manhã, olha só não sei o que, minha página começou a crescer. Comecei a atingir outros mercados. Hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas em várias mídias, seguindo, acompanhando todos os dias. E o que é interessante? Daí nasce o Moving Up, né? Meu curso de alta performance. Porque eu não queria ensinar nichado para o poker. Não achava teoricamente justo, né? Eu queria mostrar para mais pessoas aquilo que estava acontecendo que não era para o mercado do jogo. Era para o médico, para o advogado, para o funcionário público, para esportista, para qualquer um que queria mais alta performance. Enfim, voltando, esteira com livro, 30 minutinhos. 30 minutinhos, você vai e seta no dia anterior. Qual o livro que eu gostaria de ler para me inspirar mais? Às vezes frases inspiradoras, às vezes um livro mais científico. E o que eu gosto de fazer é pegar uma ideia. Só preciso de uma ideia do livro para fazer acontecer. E vocês podem transportar isso para qualquer curso, qualquer palestra, qualquer vídeo que vocês fizerem. 1%. Cada relacionamento, eu adoro conversar com pessoas, adoro estar presente em cada situação. Porque para mim, eu não preciso ganhar 50% de valor de algo, 1%. Se você adota essa presença no seu dia a dia, em qualquer situação, fica muito gostoso lidar. Você não olha mais, eu quero só falar com um cara que é muito foda. Não, eu quero falar com todas as pessoas, dando um exemplo de pessoas, mas de vídeos e tudo mais. Porque se você vai para um curso como agora, se você está me escutando a palestra, às vezes fala, mas isso não é muito o que eu estou querendo, mas 1% pode mudar a sua vida, o seu dia a dia. Uma ideia, uma sacada. Tá? E o livro é a mesma coisa. Eu vou para o livro, começo a folhear ele. Eu uso o iPad, mas começo a olhar o índice, procurando o capítulo que mais vai fazer sentido para mim, que faz sentido naquele momento. Vou naquele capítulo e só preciso de uma ideia. Essa ideia eu vou masterizar ao longo do dia. Vou tentar entender. Então é como se eu tivesse contato com grandes mentes. Todos os dias você tem o poder de estar em contato com caras que você nunca teria a oportunidade de chegar ao lado. Isso que é a magia de livros, né? De você ler um livro ali todos os dias, uma ideia todos os dias. Após isso, eu faço questão de pegar e anotar no meu Evernote. Tem um aplicativo chamado Evernote, acredito que a maioria conhece, que eu faço todas as minhas anotações. É o dia inteiro note-taking, fazendo anotações, notas. O que é isso, né? Por que fazer notas? Eu quero sair daqui, pegar meu celular ali agora e pensar em várias coisas que eu já deixei de falar, que eu errei, que eu não acertei, ou que eu gostaria de falar. Mas isso não só aqui, em todas as situações. Ele é o seu segundo cérebro. Porque se você conta com a memória, se eu falar assim, depois eu lembro na próxima palestra que eu vou falar. Eu esqueço, não adianta. Então na sua vida também, às vezes você está fazendo uma operação importante. A ideia vai vir, as coisas vão vir. Você não pode parar tudo para fazer. Pega o seu celular, anota ali e deixa guardado. Aí a gente vai a fundo em produtividade relacionada a isso, mas é só uma sacada para ficar presente que a sua memória é muito falha. Mesma coisa quando eu aprendo um conceito do livro ali de manhã. Eu preciso anotar aquele conceito e tentar mostrar a minha perspectiva sobre aquele assunto. Legal, peguei um conhecimento top já logo de manhã. Imagina meu mindset, como ele está inspirado, motivado para entrar no dia. Para entrar numa mesa, para entrar no meu negócio. Tá? E logo em seguida que eu faço isso, eu vou tomar sol. 15 minutos de sol. O que é isso, Goff? De novo, biohacking. Ir a fundo na ciência do seu corpo. O que o seu corpo precisa? Vitamina D? Olha só, vitamina D é uma das novas armas que tem aí hoje em dia para você ter mais energia, ter mais performance. Também eu recomendo vocês irem a fundo e tentar entender isso. 15 minutos sem protetor, tomando sol ali todos os dias. E novamente, eu tento hackear aquele momento. Às vezes eu falo, mas 15 minutos eu posso ir lá, vai ter uma mesa cara e tal, vou jogar ou vou conversar com alguém importante. Não. Primeiro, o que eu pensei nesse momento? Eu quero hackear, não quero só tomar sol. Eu quero mentalizar os principais objetivos do dia. E não tem nada a ver com lei da atração e coisas do tipo. Não é isso. É você simplesmente pegar aquele sentimento dos 3 principais objetivos que você colocou no dia anterior e começar a imaginar. Legal, eu vou ter uma reunião importante. Quero imaginar o restaurante, quero imaginar o garçom sendo gentil. Quero imaginar essa palestra terminando e as pessoas inspiradas. As pessoas vendo que aquilo pode ser real para elas também. Então, você mentaliza isso de manhã. Porque quando você mentaliza isso, você traz para o presente. Aquela energia, aquela força de vontade, a disciplina que a gente estava falando. Isso é uma coisa que eu vou falar logo após os aprendizados, logo após o ritual, desculpa. Sobre disciplina. Disciplina é uma ciência. Não é um dia eu acordei inspirado. Primeiro começa nessa ciência do ritual.
mas tem mais um ponto. Disciplina é a combinação de 2 grandes fatores. Ia falar depois do ritual, mas vou falar agora. Disciplina é a combinação de 2 grandes fatores. O seu grande porquê. Então, por que você está fazendo o que você está fazendo? Já se perguntaram isso? Por que eu quero ganhar muito dinheiro? E olha só, na minha mente, naquele período, isso tudo eu fui conhecendo com 22 anos. 5 anos atrás, 4 anos atrás, tentando entender o que eu queria. Eu queria realmente ganhar muito dinheiro? Era isso? Queria. Mas o dinheiro por si só, ele tem que ser um meio. Por mais bobo que soe. Não bobo, mas por mais claro que isso soe muitas vezes. Porque se você só joga pelo dinheiro em si, a variância do dia a dia vai te deixar louco. Eu cheguei a ganhar e perder $100 mil no dia. Eu sabia que eu ia sentar na mesa, ganharia ou perderia aquilo. E aí eu comecei esse momento de reestruturação de significado do dinheiro. Comecei a entender que o dinheiro era um meio para eu conseguir mais coisas. E olha só que sacada interessante, um pequeno hack para vocês perceberem também no mercado financeiro. Eu parei de comemorar minhas vitórias. Parei de comemorar minhas vitórias. Por quê? Porque quando eu ganhava um carro jogando, loucura, $100 mil, eu queria fazer festa. Eu queria chamar meus amigos e a gente, sabe-se lá, não tem dinheiro no mundo que você pode fazer o que você quiser. E eu comecei a entrar nessa lógica. Ganhava dinheiro, vou gastar, vou curtir a vida. Quando eu perdia, ficava mal. 3 dias fora do jogo para recuperar. E aí essa inconstância atrapalha o quê? Alta performance, high stakes lifestyle. Falei, legal, achei um blind spot, achei um ponto cego aqui. Tem que parar de comemorar. Porque se eu paro de comemorar, as derrotas não me machucam mais. Elas pararam de machucar. Ah, Goff, mas como isso? Primeiro, um dos hacks que eu falei, eu parei de olhar os resultados. Mas eu parei de me importar com a vitória. Eu não programava mais, tipo, vou ganhar e vou para a balada, e vou comprar tal coisa, um presente. Para mim era mais um dia no escritório. E aquilo, obviamente, tem que ser uma prática diária, você vai condicionando a sua mente. E aí, o pico positivo, o pico negativo, ele para de te afetar. Então, quantas vezes eu já tive sessões, como eu falei, perdendo muito dinheiro. Aí tem um detalhe interessante. Perdia muito dinheiro. No poker é muito notório você olhar para a pessoa, olhar dentro da mesa de poker, saber quanto ele está perdendo, porque você tem um tracking, você vai analisando cada detalhe do que está acontecendo. E, intuitivamente, se alguém está perdendo muito, o emocional dele está abalado. Então eu vou explorar esse cara. Eu vou a fundo nele. Então eu estava sempre atento a isso também, era mais um fator no poker. E eles faziam a mesma coisa comigo. Só que olha que interessante. Comecei a perder muito, comecei a gerar técnicas, seja de mindset, mas também de físicas, né? Desde banho gelado. Banho gelado é ótimo para você dar um reboot, reiniciar o seu corpo, né? Só para... Desculpa. Costumei falar... O poker é uma língua paralela também, né? A gente fala muito inglês no poker. Enfim. E nesse momento, então, o que acontece que é interessante? Eles achavam que eu estava tiltado, que eu estava bravo, que eu estava descontrolado por estar perdendo bastante. E quando a pessoa acha isso, ela começa a adaptar o leque de mãos que ela tem para aquela situação. Então, legal, o Goff está perdendo $100 mil, com certeza ele está abalado, então eu vou pressionar muito ele. Só que eu tinha tirado um break de 4 ou 5 minutos e voltava completamente novo. E meu leque de mãos não estava mais muito expansivo. Porque quando você está sem emocional, você quer jogar todas as mãos possíveis para recuperar. Eu tinha voltado para o fresh, como se eu tivesse feito meu ritual matinal. E aí eu recuperava. Fazia grandes comebacks, grandes retornos nesse formato. Olha só como o seu emocional é importante. O Zé estava falando disso aqui. Isso é exatamente, é isso que faz toda a diferença. Uma das grandes coisas que fazem toda a diferença. Essa reprogramação e esse combate, né? Esse contra-ataque. Ok. Mentalizei. Isso é uma parte interessante que eu implementei. Tem uns 3 anos. Contratei um coach de yoga. Fui a fundo em práticas milenares e voltava completamente novo. E meu leque de mãos não estava mais muito expansivo. Porque quando você está sem emocional, você quer jogar todas as mãos possíveis para recuperar.
Eu tinha voltado para o fresh, como se eu tivesse feito meu ritual matinal. E aí eu recuperava. Fazia grandes comebacks, grandes retornos nesse formato. Olha só como o seu emocional é importante. O Zé estava falando disso aqui. Isso é exatamente. É isso que faz toda a diferença. Uma das grandes coisas que fazem toda a diferença. Essa reprogramação e esse combate, né? Esse contra-ataque. Ok. Mentalizei. Isso é uma parte interessante que eu implementei. Tem uns 3 anos. Contratei um coach de yoga. Fui a fundo em práticas milenares para tentar de novo mais alta performance. O que está acontecendo? 5 minutinhos, alongamento. Não precisa ir fazer yoga necessariamente, coisa do tipo, mas é você se alongar ali no sol pós. Você vai estar relaxando, como se estivesse dentro de um spa. Isso que eu estou falando não dura nenhuma hora, certo? Nenhuma hora. E você está fazendo isso para os seus maiores resultados. Não é esforço. Fazendo isso, beleza, isso é uma parte do ritual que eu utilizo, novamente, não preciso usar exatamente. Eu vou para uma parte de novo de biohacking. Aí eu tomo meu café da manhã. Café da manhã, um pouco atípico. Quem já viu esse vídeo meu do YouTube também? Café High Stakes. Legal. Basicamente, é um café orgânico, manteiga, ghee e óleo de coco. Gorduras ultra tops para o seu dia. Quem quer perder um pouco de peso, isso ajuda demais. Enfim, tem vários estudos por trás disso. No meu próprio canal, no meu próprio vídeo, eu coloco abaixo vários estudos, várias referências relacionadas a isso. Tá? Mas basicamente, gorduras hoje em dia é completamente aceito quão benéficas elas são para o seu corpo. Aqui vai um outro hack também para perceber na sua alimentação. Eu não ia falar, mas, novamente, eu não sou nutricionista, disclaimer. Gorduras e carboidratos. Você prestar bastante atenção no que você está se alimentando no almoço, no jantar. Tudo isso vai fazer você perder energia. Se você não, por exemplo, de tarde, na hora do almoço. Se você sair daqui e for comer muita batata, muito arroz, muito carboidrato, isso vai durar por 2 horas, essa energia. Aí você vai começar a ficar com sono. A diferença de gordura para carboidrato, imagina uma fogueira. Fogueira, você vai lá e coloca um graveto para acender o fogo. O graveto dura ali 2 horas, 3 horas, vamos supor assim, é igual ao carboidrato. O graveto é o carboidrato. Agora, a gordura, imagina uma tora. Você coloca uma tora naquele fogo, ele vai durante o dia queimando devagarzinho. E aquilo mantém a sua produtividade em alta, a sua energia em alta. Então, dê uma olhada nisso, que tem muito estudo relacionado a isso. E isso também foi um dos motivos que transformaram a minha vida relacionado à energia, a biohacking. Biohacking é o ato de você hackear a sua própria biologia. Tá? E esse café terminado é o fim do meu ritual. Então todos os dias eu pego, olha só, roupa arrumada, 3 principais objetivos do dia setados, terminado isso, alimentação na cozinha, sal rosa, água, limão, vou para a esteira, leio um livro, anotação no diário, airplane mode, celular no modo avião. Não tem conversa. A Marina, ela já está avisada. Amigos já sabem que eles não podem me ligar na primeira hora do dia. Porque essa 1 hora do dia é o tempo de qualidade que eu falei lá. Você não precisa tirar 11 meses de férias para tirar esse tempo de qualidade. 1 hora por dia. Mas é você com você. É o momento de você olhar a agenda, a sua agenda, o seu calendário. Eu adoro no domingo pegar, olhar meu calendário e falar, o que são essas coisas que estão aqui? É você começar a falar não para tudo que está naquele calendário. Não para a agenda de outras pessoas. Não para a agenda de outras pessoas, e sim para a sua agenda, para os seus principais objetivos. É isso que eu faço, 5 anos, é isso que todos os meus mentores fazem. Pessoas no mundo inteiro, que estão operando em altíssimo nível. Tá? Quando você começar a fazer isso, aí entra o High Stakes Lifestyle. Quando esse ritual estiver inserido no seu dia a dia, todos esses passos, então, a alimentação que eu falei, depois esteira, depois diário, depois sol, depois um alongamento, depois o seu café. Não precisa ser necessariamente o café, manteiga e óleo de coco. Você pode adaptar, pode tentar novas formas, às vezes chá, às vezes outras coisas, mas buscando com mindset de mais performance, para você operar de uma forma melhor e olhar com clareza aqueles resultados, aquelas ações que você precisa tomar, às vezes em pouquíssimo tempo.
para enxergar oportunidades, para agarrar oportunidades. Tá? Quando você começar a fazer isso, você vai ver como high stakes. Lembra, high stakes lifestyle independe do seu limite, independe do que você está fazendo agora. Não tem nada a ver com isso. Só que quando você começa a viver como high stakes, isso a neurociência explica, né? Fake it until you make it. Finja até que seja verdade. Quanto mais você começa a matutar aquilo na sua cabeça, o seu cérebro ele tem poder de reprogramar as coisas do seu dia a dia. Então, se você começa a sentir um high stakes, você fala, não sou ainda. Não é que eu não sou ainda. High stakes é um modo de estar, mas eu não estou onde eu quero estar. Mas eu estou me sentindo esse cara. Todos os dias, através de hábitos, de rituais, de modo de pensar, de emocional. Aí você vai sentir um high stakes. Quando você sente um high stakes, pico positivo, pico negativo, isso não existe mais. É um jogo de você com você mesmo. Crise? Não existe crise. Obviamente, está acontecendo muitas coisas lá fora. Mas crise vem junto à oportunidade. O dinheiro não é queimado. Tá? Muitas pessoas acham que o dinheiro é queimado. O dinheiro não é queimado. A minha empresa está ganhando muito dinheiro. Muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque é um jogo mental. Eu não estou escutando televisão, não estou escutando o mundo lá fora me dizer como que eu vou tocar os meus negócios, como eu vou tocar as minhas decisões. Então isso é se sentir um high stakes, é viver como high stakes. Você vai começar a ter resultados de um high stakes. Tá? Todos os dias. E eu queria terminar essa palestra voltando no aprendizado número 6, que mudou a minha vida, que é o Chega. Então eu queria convidar vocês, sei que, enfim, para todo mundo se levantar, por favor, e a gente pensar junto, fechando o olho, na principal coisa que você gostaria de falar, chega. Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de falar, chega. E você se comprometer a falar, chega, antes de segunda-feira. Porque você tem o poder de tomar a decisão imediatamente, independente do que as pessoas lá de fora estão falando. São seus objetivos. Tá? Então, fechar o olho, ali, pensa nisso. 5 segundinhos. Chega. Tá? E eu queria convidar vocês para a gente no 3 falar chega. Alto, para tirar mesmo. Eu já fiz isso, muitas vezes. Para lutar a procrastinação, para lutar, várias vezes eu olhava. Eu tenho um estúdio que eu fico lá dentro estudando, fazendo as coisas, e eu grito às vezes, chega, Goff, bora para action, bora fazer acontecer, meu. E é isso que estou convidando vocês a fazerem agora. Estão comigo? Topam fazer isso? Topa? Fechado. Vamos nessa então. No 3, então, a gente grita chega. Chega com força. Beleza? Então, beleza. 1, 2, 3. Chega! Porra!